Multiversal Flaviano. Será que um país com mais ateus do que cristãos pode se tornar mais violento? Será que os ateus são menos morais que os cristãos? Vamos dar uma olhada nos índices de crimes comparando o Brasil, Estados Unidos com os países menos ateus e 4 países com mais ateus, como Japão, Suécia, Noruega e Dinamarca. Vamos ver o resultado, tá? Então eu fiz uma pesquisa, tá? Em alguns sites e nós vamos comparar agora. Ó, vejamos aqui já de início, ó. Isso aqui é de 2022. Olha só a porcentagem de ateus no Brasil, 18%. Estados Unidos, 43%. Japão, 87%. Suécia, 78%. Noruega, 70%. E Dinamarca, 68%. Tá? Vamos, ó, aqui estatística de crimes de 2014. Entre Brasil e Suécia, veja aqui, né, a idade mínima, né, 18. Níveis de crime, olha Brasil aqui, ó, 78 contra 43. Ou seja, o nível de crime da Suécia não tinha que ser maior, entendeu? Porque a gente está falando aqui, né, que eles têm, a Suécia tem 78% de... Né? Mas, Francis, você aí sabe vem... que esses ateus aí que não cometem crimes, eles são cristãos, né? É, sim, verdade. Ó, então, são várias perguntas, tá? Na descrição dessa live eu deixei, tá, todos esses endereços aqui para o pessoal dar uma conferida, tá? Ó, veja aqui, por exemplo, problema de corrupção. Olha no Brasil aqui, ó, suborno e corrupção, 86%. Olha na Suécia, cara, 27%. Problemas com crimes violentos. Olha o Brasil aqui, cheio de cristão, 80% contra praticamente 40% de um país com maioria ateus. Tá? Isso, Suécia. Olha a Dinamarca aqui também, ó. Mesma coisa, ó, níveis de crime, ó, 78 Brasil contra 23 Dinamarca. E é porque crime e corrupção. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Olha só, corrupção, 86 Brasil contra 14 da Dinamarca. Crimes violentos, 80 do Brasil, país cristão, contra um país ateísta, ó, 31%. Crimes propriedade, olha só a comparação. Quer ver? Ó, Noruega, mesma coisa, ó. Níveis de crime, 78% Brasil contra 30% Noruega, ó, 70% de ateus. Né? Ou seja, aqui teria que ter, também teria que estar junto com o Brasil. Né? Problema de corrupção, 86 contra 22. Crimes violentos, 80 contra 27. Ou seja, aquela frase, então, que as pessoas dizem que um país sem Deus no coração vira um caos. Né? Ou seja, não é isso a realidade. Né? Ou seja, a realidade realmente mostra exatamente o contrário. Né? A gente tem o Japão aqui, ó. Mesma coisa, níveis de crime, 78 contra 12. O Japão até tem mais ateus ainda. Né? Problema de corrupção, 86 contra 27. Então, tem problemas, entendeu? E agora vai saber se esses problemas aqui, esses crimes que a gente está mostrando aqui desses países ateus, se são os ateus ou tem cristãos envolvidos, entendeu? Mas mesmo que tivesse só, entendeu? Mesmo que tivesse só ateu, cara, olha a diferença, cara. O pessoal do chat está entendendo isso? Olha que maluco. E aí, quando a gente compara os dois países com mais cristãos, olha aqui, ó. O Brasil ainda ganha dos Estados Unidos, ó. Níveis de crime, 78 contra 55. Problemas com crimes violentos, ó. Aí, Estados Unidos supera. Né? Mas veja que se iguala, cara. Dois países com maioria cristãos se igualam os níveis de violência, né? Contra os países que deveriam ser mais violentos, que são os países que têm mais ateus. Sim. Então veja que apenas uma pequena pesquisa que a gente faz, cara,
a gente derruba esse mito, né, que a gente ouve direto dizendo que um país com maioria de ateus ia ser um país em caos, né? Veja que não é essa a realidade. Pelo contrário. Então, qual é a fé dessas pessoas que aumentam fé no Brasil? Então, já sabe, né? A gente mostrou aí vários pesquisas aí, né? O Michel está dizendo aqui que está ouvindo em bom som. É exatamente isso, ó, que a gente está mostrando aqui é que o cristão ele não quer aceitar, né? E olha só aqui agora, essa daqui é uma... Acabou a luz na minha casa. Presos. Aqui são os presos, né? Isso aqui é uma... entre 2019 e 2021. Veja aqui, ó, o Brasil, né? 202 milhões, com quase 1 milhão de presos, entendeu? Aqui 1 milhão de presos, qual a porcentagem de ateus aqui, entendeu? Vamos chutar aqui 800 mil cristãos e 11 mil ateus, tá? No máximo, né? Olha, os Estados Unidos aqui, ó, 318 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Aí, quantos milhões aqui são cristãos? Agora vem aqui o Japão, aqui, ó, 127,3 milhões de pessoas, 48, né? Ou seja, teria que ter mais aqui presos, né? Veja a Suécia aqui, 9 milhões, tem 7 mil só, né? Ou seja, se Suécia tem 78% de ateus, cara, teria que ter uns 8 milhões aqui de ateus presos. Né, primo? Você entendeu? Olha só, Suécia, ó. 5 milhões, tem 3 mil presos. Desses 3 mil, será que todos são ateus? Mesmo que fosse, cara. A quantidade não... né? Não. Pela lógica, esses países deveriam estar no ranking mundial de países mais perigosos, né? Exatamente. Esse gráfico aí é importante. Esse gráfico aí é importante. É o que eu acho sim. Não, então, olha o próximo gráfico aqui, o ranking de pessoas mais felizes do mundo. Olha onde o Brasil está lá, ó, isso aqui é de 2019 a 2020, ó. Dinamarca, os países mais ateístas são onde as pessoas são mais felizes, ó. Dinamarca, terceiro. Olha, Estados Unidos lá em 14º. Né? Japão tem mais ateus, ele está mas aí a gente tem que ver também a questão, por exemplo, o Japão é um país onde eles trabalham muito, né? Eles não têm muito, né? Você vê que os caras, né? Você vê muito em programas, né? Por exemplo, o cara dormindo, o cara dorme nos quartos lá, nos cubículos, né? Para poder estar no emprego. Então, assim, eles não têm esse lazer que as pessoas têm, né? É trabalho direto. Então, por isso que eles não são tão felizes. Não é só porque eles são ateus e não são felizes. Entendeu? Aí tem que ver também a realidade, né? É porque o que acontece? No Japão, eles têm uma pressão social muito forte para serem bem-sucedidos, entendeu? Então, quando eles não alcançam, eles tendem a ser mais infelizes, entendeu? Ó, que o Michel tá falando que o Japão tem carga de horária de 12 horas diárias, entendeu? Ou seja, né, diferente daqui, né, que você trabalha 8 horas, você tem lazer final de semana, lá eles trabalham pra caramba, né? Então, é por isso que eles, apesar de ser 87% de ateus, né, você tem mais budistas, inclusive, do que cristãos lá, né? Você tem budistas eles só não são mais felizes por isso, porque eles trabalham muito, né? Não, e você vê que, tipo assim, diante dos gráficos, os países ateus, eles sempre se sobressaem em qualidade do que os países mais religiosos. Só nesse ponto específico aí, que um país ateu foi que ficou em último lugar. Isso. Eu só queria ler aqui um trecho do livro do nosso amigo Sam Harris, tá? Se você tem razão ao acreditar que a fé religiosa oferece a única base real para a moralidade,
então os ateus deveriam ser menos morais do que as pessoas de fé. Na verdade, os ateus deveriam ser totalmente imorais. Será que são mesmo? Será que os membros das organizações de ateus nos Estados Unidos cometem crimes violentos em proporção maior que a média? Será que os membros da Academia Nacional de Ciências, dos quais 93% não aceitam a ideia de Deus, mentem, enganam e roubam deslavadamente? Podemos estar razoavelmente seguros de que esses grupos se comportam pelo menos tão bem quanto a população em geral. E, contudo, os ateus são a minoria mais vilipendiada dos Estados Unidos. As pesquisas de opinião indicam que ser ateu é um impedimento perfeito para se candidatar a qualquer alto posto no nosso país, enquanto ser negro, muçulmano ou homossexual não é. Isso é uma realidade. Então lá, se você fala que é ateu, dificilmente você vai ganhar uma eleição, né? Não importa se você é negro ou é homossexual, né? Isso aí não tem problema. Se você estiver metido em escândalo sexual, passa batido. Mas dizer que é ateu nos Estados Unidos e tentar uma vida política, esquece. Recentemente, multidões com milhares de pessoas se reuniram em todo o mundo muçulmano, queimando embaixadas europeias, fazendo ameaças, tomando reféns, até matando pessoas, em protesto contra 12 caricaturas representando o profeta Maomé, publicadas em um jornal dinamarquês. Quando será que ocorreu o último levante dos ateus? Será que existe algum jornal neste planeta que hesitaria em publicar caricaturas sobre o ateísmo, temendo que seus editores fossem sequestrados ou assassinados em represália? Cristãos como você invariavelmente declaram que monstros como o Bigodinho, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot e Kim Sung surgem do ventre do ateísmo. É verdade que tais homens, por vezes, são inimigos da religião organizada, mas nunca são muito racionais. De fato, os pronunciamentos públicos desses homens muitas vezes são totalmente delirantes, nos assuntos mais variados: raça, economia, identidade nacional, a marcha da história, os perigos morais do intelectualismo. O problema desses tiranos não é que eles rejeitam o dogma da religião, é isso que eu falei lá atrás. A maioria se torna o centro de um culto da personalidade quase religioso, que exige o uso contínuo da propaganda para se manter. Há uma diferença entre a propaganda e a disseminação honesta de informações que nós, em geral, esperamos de uma democracia liberal. Tiranos que organizam genocídios ou que reinam alegremente enquanto seu povo morre de fome, também costumam ser homens profundamente idiosincráticos e não defensores da razão. Kim Sung, por exemplo, exigia que suas camas em suas diversas residências fossem situadas exatamente a 500 metros acima do nível do mar. Seus acolchoados tinham de ser feitos com a penugem mais macia que se possa imaginar. E qual é a penugem mais macia que pode imaginar? Segundo consta, ela vem do papo do pardal. Era necessário matar 700 mil pardais para encher um único acolchoado. Em vista da profundidade de suas preocupações esotéricas, podemos nos perguntar até que ponto Kim Sung era um homem movido pela razão. Veja o Holocausto. O antissemitismo que construiu os campos de morte dos nazistas foi herança direta do cristianismo medieval. Durante séculos, os europeus cristãos tinham considerado os judeus a pior espécie de heréticos e atribuído todos os males da sociedade à sua contínua presença entre os fiéis. Né? Ou seja, a perseguição dos judeus, ela vem desde o século V, tá? Desde que Teodósio, né, instituiu o cristianismo. Então veja quantos séculos de perseguição contra judeus e pagãos, diferente da perseguição que teve a questão de Stalin, né, por exemplo, né? Foram poucos anos, né? Então veja quantos séculos de
de perseguição, né? O próprio Vaticano perpetuou a calúnia de sangue em seus jornais até 1914. E tanto a Igreja Católica como a protestante têm um passado vergonhoso de cumplicidade com o genocídio nazista. Auschwitz, os gulags soviéticos e os campos de morte do Camboja não são exemplos do que acontece quando as pessoas se tornam demasiadamente adaptas da razão. Ao contrário, esses horrores atestam os perigos do dogmatismo político e irracional. Já é hora de cristãos como você pararem de fingir que uma rejeição racional de sua fé acarreta a adoção cega do ateísmo como dogma. Não é necessário aceitar nada sem ter provas suficientes para concluir que o nascimento virginal de Jesus é uma ideia absurda. O problema da religião, assim como do nazismo, do stalinismo ou qualquer outra mitologia totalitária, é o problema do dogma em si. Não conheço nenhuma sociedade da história humana que jamais tenha sofrido porque seu povo passou a ansiar por provas concretas para suas crenças fundamentais. Só o último trechinho aqui, tá? Embora você acredite que acabar com a religião é um objetivo impossível, é importante perceber que ele já foi alcançado em boa parte do mundo desenvolvido. Noruega, Islândia, Austrália, Canadá, Suécia, Suíça, Bélgica, Japão, Holanda, Dinamarca e o Reino Unido estão entre as sociedades menos religiosas da Terra. Tá? Acabamos de mostrar isso para vocês, que os países com mais ateus são os mais felizes, menos violentos. Tá? De acordo com o relatório do desenvolvimento humano das nações, 2005, essas sociedades também são as mais saudáveis, segundo os indicadores de expectativa de vida, alfabetização, renda per capita, nível educacional, igualdade entre os sexos, taxa de homicídios e mortalidade infantil. Até onde há um problema de crime na Europa Ocidental, ele é, sobretudo, produto da migração. Isso é importante, por exemplo, nos países lá que eles estão tendo problema com crimes, são países que estão entrando lá com sua religião e querem impor sua religião, entendeu? E eles entram como, né, impondo sua religião e começam a fazer as arruaças que a gente vê. Ó, até onde estou aqui, ó. Na França, por exemplo, 70% dos detentos nas prisões são muçulmanos. Os muçulmanos na Europa Ocidental, em geral, não são ateus. Inversamente, os 50 países que ocupam os lugares mais baixos, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, são inabalavelmente religiosos. Esse é o nosso amigo Sam Harris, tá? É um livrinho curtinho, é muito legal ter esse livro dele aqui, é fantástico, tá? Eu recomendo